Boa noite para todo mundo, um feliz 2021, que esse ano seja maravilhoso para todo mundo, que todo mundo passe, né? Vamos testar essas provas focados e vai dar tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente está aqui torcendo por vocês. Vocês estudaram o ano inteiro com a gente, acho que não aguentam até nem mais escutar a minha voz. Mas é isso, bora para a nossa revisão 9. A teoria dela é curtinha, coloquei vários exercícios para vocês fazerem comigo. Hoje a gente vai falar de diluição de soluções. O que é diluir uma solução? Diminuir a concentração, que pode ser feito adicionando solvente ou retirando soluto. O que seria adicionar solvente? Colocar água, por exemplo. Temos uma solução de água e sal. O que seria o adicionar solvente? Colocar mais água, então a nossa solução vai ficar mais diluída. Ou retirando soluto, que a gente vai tirar um pouco de sal, mantendo a mesma quantidade de água, e aí a nossa solução vai ficar mais diluída. Aqui a gente tem uma solução de alguma coisa com uma concentração comum, uma molaridade, um volume, uma massa de soluto, né? Lembram que o número 1 a gente representa soluto e N1, número de mols do soluto. Acrescentamos água e então possuímos uma outra solução com outra concentração comum, que eu coloquei esse apóstrofe aqui para representar uma situação posterior, uma situação que ocorreu depois. A gente tem uma molaridade também, outro volume, outra massa não, a massa continua a mesma e o número de mols de soluto continua o mesmo. Por que a massa molar e o número de mols vão continuar o mesmo? Porque aí a gente vai poder fazer esses cálculos aqui. A concentração comum é massa de soluto por volume de solução. Passando o volume multiplicando a concentração comum, a gente tem que massa de soluto é igual a concentração comum vezes o volume. Do outro lado, a gente faz os mesmos cálculos. Concentração comum posterior é igual a massa de soluto sobre o volume de solução posterior. Passando o volume para o outro lado, a gente vai ter que M1, massa de soluto, é igual a concentração comum vezes o volume. Como M1 é igual a M1, a gente pode igualar essas duas coisinhas aqui, que é quando a gente chega nessa expressão. Concentração comum vezes o volume é igual a concentração comum posterior vezes o volume posterior. De forma análoga, a gente vai poder obter essa expressão. Como? A molaridade é o número de mols de soluto sobre volume de solução. Então, a gente vai igualar o anterior com o posterior, e aí a gente vai ter, passando o volume para lá, que número de mols de soluto vai ser igual a molaridade vezes o volume. Tanto o anterior quanto o posterior com um apóstrofe em cima. Vamos colocar aqui, só para vocês terem anotado. Isso aqui é um número 1, tá? Não é um número 2. E aí, a gente obtém essas duas expressões que vão, basicamente, orientar para onde os nossos cálculos vão se seguir. Já temos um exercício aqui que eu vou fazer com vocês. Eu trouxe vários exercícios, eu vou fazer acho que uns 3 ou 4 com vocês, e o resto eu vou deixar para vocês fazerem e depois a gente discute. Exercício número 1. Uma solução aquosa de NaCl de concentração 90 gramas por litro e volume 200 ml foi diluída através da adição de 400 ml de água. Calcule a concentração da solução resultante. Nesses exercícios aqui que eu vou fazer com vocês, eu coloquei duas formas da gente fazer, utilizando algumas regras de 3 e utilizando fórmulas, mas nos outros exercícios que eu selecionei para vocês fazerem sozinhos, eu deixei
só a resolução com a fórmula, que eu acredito que nesses exercícios sai muito mais rápido. Vocês vão ver que saem 3 linhas esses exercícios. Aqui, inicialmente, a gente vai calcular a massa de NaCl que existe em 200 ml de solução, porque ele deu essa concentração, então a gente consegue encontrar a massa de NaCl. 1 litro de solução, temos 90 gramas de NaCl. E em 0,2 litros de solução, temos 18 gramas de NaCl. Continuando. Após a adição de 400 ml de água, tem-se 600 ml de solução e 18, aqui faltou 1 gramas, 18 gramas de NaCl. Note que a massa de NaCl não se altera com a diluição. Ocorre a diluição porque teremos uma mesma massa em uma quantidade maior de líquido. Então, o que a gente vai ter? 600 ml de solução, temos 18 gramas de NaCl. E em 1000 ml de solução, temos 30 gramas de NaCl. Portanto, a nossa concentração final vai ser 30 gramas por litro. Aqui a gente calculou em 1000 ml, porque a gente precisa saber a concentração por litro. E outra resolução através de fórmula, que é muito mais rápido, concentração comum antes vezes volume antes é igual a concentração comum depois, vezes o volume depois. Concentração comum antes é 90 gramas por litro vezes 200 ml, que foi o que o enunciado deu aqui pra gente. E a concentração comum depois é o que ele quer descobrir, que está aqui, vezes 600 ml. Os 600 vão ser as 200 ml que tinha anteriormente, mais as 400 que ele adicionou. E o resultado vai ser a mesma coisa aqui, resolvendo por regra de 3. Concentração comum final vai ser de 30 gramas por litro. Certinho? Mais um. Uma solução aquosa de HCl de concentração 0,8. Calma aí que eu fui aceitar o Otávio. Uma solução aquosa de HCl de concentração 0,8 mol por litro e volume igual a 20 ml foi diluída através da adição de água, até que a sua concentração atingisse o valor de 0,2 mol. Calcule o volume de água adicionado à solução inicial. Ele quer saber o volume final? Ele não quer saber isso. Ele quer saber isso aqui. A gente vai ter o volume final que vai ser igual a um volume que ele tinha anteriormente, mais um volume, vou colocar um AD aqui, um volume de água adicionado. Então, vamos lá. Inicialmente, faremos o cálculo da quantidade em mol de HCl existente em 20 ml de solução a 0,8 mol por litro. Então, temos 1 litro de solução, 0,8 mol de HCl. 0,2 litros de solução, temos 16 vezes 10 a menos 3 mol de HCl. Continuando. Observe que essa quantidade de matéria permanece constante após a diluição, porque a gente não vai alterar a quantidade de HCl, e sim a quantidade de água. Então, vamos fazer o cálculo do volume da solução resultante, cuja concentração é 0,2 mol por litro e que contém 16 vezes 10 a menos 3 mol de HCl. Então, em 0,2 mol de HCl, temos 1 litro de solução e 16 vezes 10 a menos 3 mol de HCl, temos um volume V. Volume V é 8 vezes 10 a menos 2 litros, que é a mesma coisa que 80 ml. Só que o volume de água adicionado à situação inicial foi de 60 ml, porque a gente vai fazer esse cálculo. 80 menos 20 ml, que foi isso aqui que eu expliquei para vocês. A minha letra tá horrível, mas acredito que vocês entenderam o que eu quis dizer. Tudo certinho? Aqui a gente tem esse mesmo exercício resolvendo por fórmula.
a gente tem os dados que ele deu para a gente são em molaridade. Então, a gente vai calcular molaridade antes vezes volume antes é igual a molaridade depois vezes o volume depois. Então, anteriormente, a gente tinha 0,8 mol por litro vezes 20 ml. E depois a gente vai ter 0,2 mol por litro vezes um volume final. E aí, vamos obter 80 ml de solução e calculamos o volume de água adicionado, que é igual a 60 ml. Volume final menos o volume inicial, 80 menos 20, é igual a 60 ml. Uma atençãozinha para vocês aqui. Nos outros exercícios, eu sempre coloquei os volumes em litro, para que não ocorra nenhum mal entendido com as unidades. Então, aqui, esse exercício, a gente tem mol por litro, aqui ele colocou ml, aqui ele colocou mol por litro. Então, obrigatoriamente, a gente vai obter uma resposta em ml, porque aqui, o mol vai cortar com o mol, o litro vai cortar com o litro, então a única unidade que vai sobrar vai ser o ml para esse volume de solução. Então, a gente tem que ficar bastante atento às unidades. Agora, a gente anteriormente falou de diluição de soluções. Mas e se eu quiser misturar duas soluções de um mesmo soluto? Se eu quiser pegar uma solução 1 com uma solução 2 e obter uma solução resultante, e eu quero descobrir qual a relação que eu vou ter de concentração comum, volume e molaridade. A gente vai utilizar o mesmo raciocínio que a gente teve na diluição de soluções. Como é o mesmo soluto, a gente pode fazer isso. Então, a solução 1 possui uma concentração linha, uma molaridade linha, uma massa 1 linha e um número de mols linha. Número de mols de soluto linha. Então, concentração comum é massa de soluto 1 vezes o volume. O que eu ia falar aqui? A gente vai utilizar o mesmo raciocínio para a molaridade. M' vai ser igual a N1' vezes V'. Então, aqui, isolando o N1', a gente vai ter que é igual a concentração comum linha vezes V'. E aqui a molaridade também. O N1' vai ser igual a molaridade linha vezes o V'. Só vou fazer isso junto, que aí a gente já obtém as duas respostas ao mesmo tempo. Na solução 2, temos concentração 2 linhas, molaridade 2 linhas, massa de soluto 2 linhas e N1, massa de... Oh, meu Deus! Número de mols de soluto 2 linhas. Fazendo todas essas... encontrando a concentração comum, a gente tem que é massa de soluto por volume de solução. Isolando a massa, a gente tem concentração 2 linhas vezes volume 2 linhas. E a mesma coisa para o número de mols, 2 linhas, que vai ser igual a molaridade 2 linhas vezes o volume 2 linhas. E a solução resultante vai ter uma concentração, vai ter uma molaridade, uma massa de soluto e um número de mols de soluto. Concentração comum da solução resultante é massa de soluto sobre volume de solução. E a molaridade vai ser número de mols de soluto por volume de solução. Passando o volume para lá, a gente tem que massa de soluto é igual a concentração comum vezes o volume, ou então que o número de mols de soluto vai ser igual a molaridade vezes o volume. Então, aqui, para a solução resultante, tem-se que massa de soluto é igual a concentração comum vezes o volume. Porém, como é o mesmo soluto que está nessa solução, concorda que a massa resultante, a massa da solução resultante, a massa de soluto da solução resultante é igual à somatória das massas de soluto das outras duas soluções que a gente misturou. Então, aqui, a gente vai ter que massa de soluto
da solução resultante é igual à massa dissoluto da solução 1 mais a massa dissoluto da solução 2. Então, o que a gente vai ter? Substituindo M1 por concentração vezes o volume, M1' por concentração linha vezes volume linha, e M1 duas linhas por concentração duas linhas, volume duas linhas, a gente vai obter essa expressãozinha aqui, essa relação. E da mesma forma, a gente pode substituir pela molaridade. Por quê? Número de mols de soluto presente na solução resultante é a mesma coisa que somar o número de mols da solução linha e o número de mols da solução duas linhas. E aí a gente pode substituir e encontrar essa outra expressão, certinho? Se eu misturar 3 soluções do mesmo soluto, eu vou poder acrescentar um mais, concentração 3 linhas, volume 3 linhas, certinho? E molaridade, a mesma coisa. Tudo entendido aqui? É só um acréscimo da anterior. Na anterior, a gente só adicionou solvente. E nesse aqui, a gente está misturando duas soluções. Então, estamos adicionando soluto e solvente. E se eu quiser misturar soluções de solutos diferentes, sem reação química entre eles. Tudo se passa como se fosse uma diluição de cada uma das soluções. Como os solutos não vão reagir entre eles, a gente vai considerar que o solvente de uma solução vai estar diluindo a segunda e que o solvente dessa solução vai estar diluindo essa também. A gente vai ver nos exercícios, beleza? Meu Deus, eu rabisquei demais esse slide. Exercício. Juntam-se duas soluções aquosas de um mesmo soluto. 200 ml de solução aquosa de meio mol por litro de NaOH com 400 ml de solução aquosa de NaOH de concentração 0,2 mol por litro. Calcule a concentração da solução restante. Acredito que seja resultante aqui. Eu digitei errado. Inicialmente, a gente vai calcular a quantidade em mol de NaOH existente em cada solução. Então, na primeira solução, 200 ml e meio mol por litro. Então, 1 litro de solução tem o meio mol, 0,2 litros de solução, vamos descobrir que temos 0,1 mol de NaOH na primeira solução. Na segunda solução, temos 400 ml e uma molaridade de 0,2 mol por litro. Aqui, por litro. De NaOH. Então, 1 litro de solução, temos 0,2 mol de NaOH. E 0,4 litros de solução, temos 0,08 mol de NaOH. Ok? Continuando. Então, na solução resultante da mistura, teremos 0,18 mol de NaOH. Por quê? A gente vai somar essa quantidade mais essa quantidade de NaOH. 0,1 mol mais 0,08 mol. E um volume resultante igual a 600 ml. A gente vai somar o 200 com o 400. Então, vamos fazer o cálculo da solução resultante. 0,6 litros de solução, temos 0,18 mol de NaOH. E em 1 litro de solução, temos R. R é igual a 0,3 mol de NaOH. Portanto, a molaridade final vai ser 0,3 mol por litro. Ou então, a gente pode resolver por fórmula rapidinho. Molaridade final vezes o volume final vai ser igual a molaridade linha vezes volume linha, mais a molaridade duas linhas vezes volume duas linhas. Ele colocou
como se a solução 1 fosse a linha e a solução 2 a 2 linhas. Certinho? Então, a gente substitui molaridade final, que é o que a gente quer descobrir, que é a concentração da solução resultante. Aqui eu coloquei restante, mas deveria ser resultante. Volume final vai ser somatório dos volumes que foram adicionados. Então, 600 ml. Molaridade da primeira solução, meio mol por litro, vezes o volume, 200 ml. Ó, aqui eu estou colocando em ml, então vamos descobrir tudo em ml. Na verdade, descobrir tudo em ml não, a gente vai cortar depois todas as unidades de ml, tá? E a segunda solução, a gente vai ter 0,2 mol por litro, que é aqui molaridade, e 400 ml, resultando em 0,3 mol por litro. Tcharam! Olha aqui, vocês fizeram em 3 linhas utilizando essa fórmula, que é muito facinha de vocês lembrarem. É só lembrar da concentração comum e da molaridade. Muito melhor vocês fazerem dessa forma do que ocupar uma espação desse jeito. Não está errado se vocês fizerem assim. Porém, é bem mais fácil e rápido, vocês ganham muito tempo no vestibular realizando o exercício dessa forma. Certinho, pessoal? Vamos para mais... vamos para mais um exercício. Alguma pergunta até agora? Não? Beleza, então. Outro exercício. Juntam-se duas soluções aquosas de solutos diferentes. Uma delas contendo 100 ml de solução aquosa de KCl e concentração igual a 0,8 mol por litro, e outra contendo 100 ml de solução aquosa de NaCl de concentração igual a 0,6 mol por litro. Calcule a concentração da solução resultante da mistura em relação aos íons Na+, K+, e Cl-. Então, ele quer saber a concentração de Na+, concentração de K+, e concentração de Cl- resultante. Então, o que a gente tem que fazer de início nesse exercício? Inicialmente, a gente vai calcular a concentração em relação a cada um dos sais após a mistura ser efetuada. Cálculo da concentração de solução resultante da mistura em relação ao soluto KCl, que é volume 100 ml e molaridade 0,8 mol por litro. Então, a gente vai considerar o volume... consideramos o volume de 100 ml da solução de NaCl como se fossem 100 ml de água, porque vai ser o que entrará para fazer a nossa diluição. 1 litro de solução, a gente tem 0,8 mol de KCl, que é o que está falando aqui a molaridade. E em 0,1 litro de solução, a gente tem 0,08 mol de KCl. Após a adição de 100 ml da outra solução, após a diluição, a gente vai ter 0,2 litros de solução. Por quê? 100 ml mais 100 ml, 200 ml. Então, equivale a 0,2 litros de solução. Então, aqui, em 0,2 litros de solução, temos 0,8 mol de KCl. E em 0,1 litros de solução, temos 0,40 mol de KCl. Beleza? Portanto, molaridade de KCl vai ser resultante 0,40 mol por litro. Agora, cálculo da concentração da solução resultante da mistura em relação ao soluto NaCl, que tem volume de 100 ml e molaridade 0,6 mol por litro. Então, aqui temos 1 litro de solução, 0,6 mol, 0,1 litro de solução, temos
0,06 mol de NaCl antes da adição da mistura de 100 ml de KCl. Então, adicionando 100 ml da outra solução, vai ficar 0,2 litros de solução é igual a 0,06 mol de NaCl. Pessoal, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Mas vamos continuar aqui. 1 litro de solução, a gente vai obter 30 mol de NaCl, portanto, a molaridade de NaCl vai ser 0,3 mol por litro após a adição. Desse lado aqui, eu acabei considerando 0,1 de solução, mas aqui eu acredito que eu tinha que ter considerado 1 litro de solução. E aí, o nosso cálculo ia ficar... E aqui, ó, eu deveria considerar 0,08, certo? 0,08 dividido por 0,2 vai dar o 0,4. Esse aqui, ó, eu acabei tendo um erro de digitação. Aqui, deixa eu riscar, vai ser 0,08 mol de KCl e aqui em 1 litro de solução, porque eu preciso saber em relação a litro, não a 0,1 litro, certinho? Peço desculpas que aqui foi um erro, então aqui vai ficar 0,08 mol de KCl. E aqui 1 litro de solução. E o nosso resultado vai ser 0,40 mol de KCl. Continuando, o exercício não acabou, porque ele está perguntando em relação aos íons Na+, K+, e Cl-. Então, vamos fazer o cálculo das concentrações dos íons. A gente tem que realizar essa equação aqui para a gente descobrir a concentração de cada um. KCl em meio aquoso, ele vai se ionizar em K+, e Cl-. E a gente tem que realizar o balanceamento também, que vai ser 1 KCl para 1 K+, para 1 Cl-, todos em meio aquoso. A gente descobriu ali anteriormente, no slide anterior, que a molaridade do KCl é 0,4 mol por litro. Então, como a gente balanceou tudo e todos estão na proporção 1 para 1 para 1, a gente tem que a concentração de K+ também é 0,40 mol e a concentração de Cl- também é 0,40 mol. Depois, para o NaCl, vamos ionizar o NaCl. Em meio aquoso, NaCl se transforma em Na+ e Cl-. Então, realizando o balanceamento, a gente tem 1 para 1 para 1 também. Anteriormente, descobrimos que molaridade do NaCl é 0,30 mol por litro. Como a gente obedece? A proporção de 1 para 1 para 1, concentração, molaridade de Na+, é igual a 0,30 mol por litro, molaridade de Cl-, 0,30 mol por litro. Então, a gente obtém a nossa resposta, o que o exercício pediu. Molaridade de K+, é igual a 0,40 mol por litro, que é o que está aqui. Molaridade de Na+, é 0,30 mol por litro, que é o que está aqui embaixo. Porém, a molaridade de Cl- é 0,70 mol por litro. Por quê? A gente tem Cl- nas duas soluções. Então, a gente vai somar. E aí, vai resultar em 0,70 mol por litro, que a gente vai somar 0,40 com 0,30. A gente considerou ali que, como são duas soluções de solutos diferentes que não vão se misturar, uma vai diluir a outra, porém, a gente tem a presença de íons Cl- nas duas. Então, a gente precisa somar as concentrações de Cl-. Certinho? Agora, vamos resolver por fórmulas.
Primeiramente, ele deu lá pra gente que a gente tinha KCl a 0,8 mol por litro, mas resultando em K+, e Cl-, quando a gente coloca em meio aquoso, as molaridades também de K+, e Cl- vão ficar as mesmas, 0,80 mol por litro e 0,80 mol por litro. Continuando. Ele também deu a concentração inicial do NaCl, 0,60 mol por litro. Consequentemente, os outros dois vão ter a mesma molaridade, porque obedecem à proporção de 1 para 1 para 1. Beleza? Analisando primeiramente o íon K+. Molaridade anterior, 0,8 mol por litro. Volume anterior, 100 ml. Agora o que eu quero descobrir, molaridade depois da diluição. Volume depois da diluição vai ser 200. Então, realizando essa continha, passando 200, dividindo aqui, molaridade do íon K+, 0,4 mol por litro, que é a mesma coisinha que a gente obteve aqui desse lado. Íon Na+, molaridade anterior, 0,6, que é o que está aqui, vezes o volume anterior, 100 ml, que é igual a molaridade depois, que é o que a gente quer descobrir, vezes 200 ml, porque foi a soma dos dois volumes das soluções. Passando 200 dividindo para lá, a gente vai ter que a molaridade depois do íon Na+, vai ser igual a 0,3 mol por litro, que é a mesma coisa que a gente descobriu aqui. E, por último, o íon Cl-. Olha aqui, aquela coisinha que a gente viu agora há pouco, misturando duas soluções que, nesse caso aqui, seriam de mesmo soluto, só que o mesmo soluto é somente o Cl-. Então, aqui a gente tem, juntando a primeira solução, massa molar de Cl-, massa molar não, molaridade de Cl- é igual a 0,8 mol por litro, vezes o volume inicial, 100 ml. Molaridade da segunda solução, 0,60 mol por litro, vezes o volume dessa solução, que é 100 ml. E a molaridade final do Cl-, vezes o volume final, que é a somatória dos dois volumes. Realizando esses cálculos, a gente vai chegar aqui. A molaridade do íon Cl- é igual a 0,70 mol por litro, que foi a mesma coisinha que a gente descobriu ali do lado, com as regrinhas de 3. Fez sentido esse exercício? Ele é muito importante. Eu tenho uma dúvida. Diga. Aquela parte ali do 0,70. Por que somou os ânions, mas não somou os cátions? Porque aqui, ó, a gente está olhando a molaridade separadamente do K+, do Na+, e do Cl-. Essas duas soluções, elas estão misturadas, certo? Vou pegar outra cor aqui. Essas duas soluções, elas estão misturadas. E aí, a gente vai ter que analisar separadamente. A gente considera quando, por exemplo, nesse exercício, uma solução de KCl e uma solução de NaCl. A gente vai estar misturando as duas. Elas não vão se misturar. O Na+, não vai misturar com o K+. E nem essas duas soluções não vão se misturar. Elas só vão diluir uma outra. A gente vai ter íons soltos, mas elas não vão se misturar. Então, aqui, a gente vai ter que analisar separadamente o que vai acontecer com cada um. Então, aqui, inicialmente, a gente queria a molaridade do K+. Então, onde que eu tenho K+, aqui, nesses 4 coisinhos aqui? A gente tem K+, aqui. Então, a gente vai olhar a molaridade dele, que é o 0,40. Do Na+, onde que a gente tem Na+? Aqui. Então, a molaridade dele vai ser 0,30 mol por litro, porque vai obedecer às proporções de balanceamento. Só que o de Cl- é uma pegadinha, como se fosse uma pegadinha. Porque, às vezes, o aluno pode pensar, de onde eu vou pegar
o valor da molaridade do Cl-. Como a gente tem nas duas equações, concorda comigo que você seria mais ou menos como uma diluição das duas. Então, a gente vai ter que somar as duas. Como se fosse a diluição de junção de duas soluções de um mesmo soluto. Só que dessa vez, considerando que o soluto é somente o Cl-. Então, a gente vai ter que somar a molaridade das duas. Por quê? A molaridade final é igual a molaridade linha mais molaridade duas linhas, tá? Então, essa molaridade 1 linha aqui é o 0,40 e a molaridade duas linhas é o 0,30. Então, 0,4 mais 0,3 é igual a 0,7 mol por litro. Entendeu por que somou? Sim, entendi. Obrigado. Beleza. Explicar de novo por fórmula, eu vou apagar aqui. Vou apagar toda essa parte aqui da fórmula. É muito mais rápido para vocês pegarem e poupa o tempinho de vocês na hora de realizar o vestibular. Ó, aqui, anteriormente, no enunciado, vou voltar tudo. Ele deu que a concentração da solução de KCl é 0,8 mol por litro e a concentração da solução de NaCl é 0,6 mol por litro. As duas são uma solução de 100 ml. Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou escrever aqui no cantinho. A molaridade do... Não, deixa eu escrever um pouquinho mais para o lado, porque aí vai dar para ler. A molaridade do KCl é 0,8, né? Isso. 0,8 mol por litro. E a molaridade do NaCl vai ser 0,6 mol por litro. Beleza, isso foi o que o enunciado deu. Finge que a gente não fez nada disso das regras de 3. O enunciado deu que a molaridade da solução de KCl é 0,8 mol por litro e a molaridade da solução de NaCl é 0,6 mol por litro. Quando a gente vai resolver por fórmulas, a gente inicialmente vai ter que analisar essas duas equaçõezinhas aqui. O que acontece quando a gente joga o KCl em um meio aquoso? Ele vai se ionizar e vai virar K+ e Cl-. Os íons vão se dissociar. Então, aqui a gente vai balancear, que vai dar 1 para 1 para 1. Sabemos, balanceamento, a gente viu lá no comecinho do ano passado, então a gente já está craque nisso. Como a gente tem que analisar a proporção de cada um. Porque se eu tivesse um KCl para 2K+ e um Cl-, a molaridade do K+ seria o dobro da de KCl. Mas aqui, analisando, primeiro, temos um KCl resultando em um K+ e um Cl-. A molaridade do KCl, porque o enunciado falou para a gente, é 0,8 mol por litro, que eu anotei aqui no cantinho. Então, obedecendo a proporção, a molaridade de K+ vai ser 0,80 mol por litro e a molaridade de Cl- vai ser 0,80 mol por litro. Mesma coisa para o NaCl. Quando a gente coloca ele em meio aquoso, vai dissociar os íons, vai ser Na+, mais Cl-. Então, o exercício deu para gente que a molaridade de NaCl
da solução de NaCl é 0,6 mol por litro, e como o balanceamento mostra que é 1 para 1 para 1, a gente pode afirmar que a concentração de íons Na+, é 0,6 mol por litro, e a concentração de íons Cl- é 0,6 mol por litro também. Isso a gente precisa saber para a gente realizar separadamente cada um das molaridades dos íons que ele pediu, porque ele quer a molaridade do íon K+, do íon Na+, e do íon Cl-. Então, ali, vamos analisar primeiro o íon K+. A gente aqui vai esquecer que existe o Na+, e o Cl-. A gente vai observar, a única coisa que a gente vai observar nesse momento é o K+. Então, o que a gente vai ver? Antes de eu adicionar a solução de NaCl, porque antes eu tinha, vou desenhar aqui embaixo, eu tinha um potinho com KCl, eita, calma aí, eu tinha um potinho com KCl, tinha um potinho. Aí eu juntei um potinho de NaCl, de solução de NaCl, e agora eu tenho um potinho de KCl com NaCl. Só que, como está em meio aquoso, a gente tem K+, Cl- e Na+. Cl- aqui também, mas é só repetindo a mesma coisa que eu já coloquei. Então, nesse potinho, a gente vai ter isso. Então, anteriormente, a gente só tinha uma solução de KCl, mas a gente está olhando o íon. Então, molaridade do íon K+, aqui observamos a partir da equação, que é 0,8 mol por litro. Então, colocamos aqui. O volume inicial era 100 ml. E eu quero saber a molaridade após adicionar esse potinho de NaCl junto. Então, a gente vai estar misturando duas soluções para obter uma molaridade final. Então, molaridade do íon K+, após a mistura de soluções, vamos ter 200 ml, vai ser 0,4 mol por litro. A gente vai considerar que não existem os íons Na+, e Cl- ali, e vai considerar que só foram 100 ml de água que a gente acrescentou. Então, volume inicial 100, volume final 200. Molaridade inicial 0,8, molaridade final é o que eu quero descobrir. Continuando. Agora, do íon Na+. Aqui a gente esquece que existe o K+, e esquece que existe o Cl-. Então, vamos analisar. Qual é a molaridade inicial do Na+. Inicialmente, a gente tem 0,6 mol por litro. Então, colocamos o 0,6 aqui. Volume inicial, antes de acrescentar a solução de KCl. Vamos ter 100 ml. Molaridade final é o que queremos descobrir. E volume final é após a junção das duas soluções. Então, após adicionar as outras 100 ml de solução, que a gente vai esquecer que tem KCl lá dentro. Que a gente só está interessado no Na+, nesse caso. E aí, a molaridade final vai ser 0,30 mol por litro, que a gente vai passar o 200 dividindo e vai virar 0,3. E por último, a gente vai querer saber do íon Cl-. Só que o que acontece? A gente tem íon Cl- na primeira solução e na segunda solução. Então, o que a gente precisa considerar? Que são uma mistura de soluções de mesmo soluto. Nesse caso, a gente vai esquecer que existe o K+, e esquecer que existe o Na+. Então, vamos juntar as duas, considerando que estou misturando uma solução de Cl- com outra solução de Cl-.
toda aquela dedução que a gente fez lá no início, de concentração, massa, quando a gente junta duas coisinhas de mesmo soluto, a gente pode utilizar essa relação aqui. Eu acho que eu só coloquei invertido, que a molaridade final vezes o volume final vai ser a somatório da molaridade linha vezes volume linha, mais a molaridade duas linhas vezes volume duas linhas. Então, aqui, vamos considerar o linha como a primeira solução e duas linhas como a segunda solução. Então, na primeira solução, qual era a molaridade de Cl-? Vamos olhar aqui, 0,8 mol por litro. Então, acrescentamos aqui. Volume da primeira solução, que é essa daqui. Vou até colocar aqui na frente. Volume 100 ml. E essa daqui também tem um volume de 100 ml. Então, aqui, a molaridade da primeira solução, que a gente olhou, 0,80, vezes o volume dela, mais a da segunda. Qual a molaridade do Cl-? 0,60 mol por litro, vezes 100 ml, porque essa solução também tem 100 ml. É igual a molaridade final vezes 200 ml, porque 200 ml estamos juntando duas soluções. Então, aqui, fazendo os cálculos, 100 vezes 0,8 vai dar 8, mais 0,60 vezes 100. Não vai dar 8, não, vai dar 80. E esse aqui, 60, 80 com 60, 140, dividido por 200, vai dar 0,7 mol por litro. E essa vai ser a nossa molaridade do íon Cl-. Então, esse resultado daqui, que a gente tem, que a gente descobriu por regra de 3, bateu com o resultado daqui, analisando separadamente todos os íons. Então, esse exercício vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, e aí vocês me mandam a alternativa que vocês acham que é. Podem dar uma... Eu vou ler com vocês, e aí vocês fazem. Além de estar isenta de micro-organismos, a água potável também deve ter um nível controlado de vários constituintes, por exemplo, o cloro total livre, usado na desinfecção. Tem um limite de 5 miligramas por litro. Esse L elevado a menos 1 é a mesma coisa que miligramas por litro. Esse aqui é da portaria do Ministério da Saúde. E cada litro de água potável que tenha 0,8 miligramas por litro de cloro total livre, para chegar no limite estabelecido pela legislação, deve ser diluído para um volume em litros igual a... Então, o exercício deu que o Ministério da Saúde, ele deixa ter 5 miligramas de cloro por litro. E se cada litro de água tem 8 miligramas, a gente tem que diluir ele. Que jeito? Então, vamos ver aqui. A concentração permitida vai ser 5 miligramas por litro vezes um volume. E o cloro, aqui, ó, a cada litro de água potável tenha 8 miligramas por litro. Então, 8 miligramas vezes 1 litro, porque o exercício falou que tem em 1 litro 8 miligramas de cloro total livre. Então, a nossa resposta é a alternativa B. Vocês acertaram. Próximo, um exercício da VUNESP, hein? Ó, para vocês verem que esse tipo de exercício cai na VUNESP. Pipetaram-se 100 ml de uma solução aquosa de NaOH de concentração 1 mol por litro. Em seguida, adicionou-se água suficiente para atingir o volume final de 500 ml. Qual a concentração da solução resultante em mol por litro?
Tchan, 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 tchan. Algo que eu indico fazer em segunda fase, eu sempre fiz nas minhas resoluções. Eu colocava do lado, antes de começar a fazer as contas, enquanto vocês estão terminando de resolver, eu vou fazer isso aqui. Eu sempre colocava ao lado todos os dados que o meu enunciado me dava. Uma solução aquosa de NaOH de concentração 1 mol por litro. Então, aqui, NaOH, uma solução de NaOH. Aí eu colocava molaridade, 1 mol por litro. Tinha 100 ml, então volume 0,1 litro. E aí depois adicionou água suficiente para atingir o volume final. Então, V' vai ser 0,5 litro. E aí, qual a concentração resultante em mol por litro? Eu colocava assim, M' é o que ele quer saber. 1 mol por litro vezes 0,1 litros, que é o que a gente tem aqui, 100 ml, é igual a, aqui não é concentração comum, é molaridade também, eu digitei errado. Molaridade final vezes meio litro. Então, a nossa resposta é 0,2 mol por litro. Certinho, pessoal? Beleza? Vamos para a próxima. Aqui não é concentração comum, aqui é molaridade. Digitei errado em todos. Beleza. Temos a resposta. Mais um exercício da VUNESP. Essa tem alternativas. Um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre esses componentes um aroma de frutas com concentração máxima de 10 a menos 4 mol por litro. Ele dispõe de um frasco de substância aromatizante de solução hidroalcoólica com concentração de 0,01 mol por litro. Para a preparação de uma amostra de meio litro do novo perfume contendo o aroma de frutas na concentração desejada, o volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar será igual a... Bom, gente, vamos ver o que faremos na resolução. Algo que o exercício disse aqui, ó. Para a preparação de uma amostra de meio litro do novo perfume contendo aroma de frutas na concentração desejada, então, o que a gente tem que saber? Que é essa concentração máxima aqui, que a gente vai ter que colocar relacionando com o meio litro. Então, aqui, ó, 10 a menos 4 mol por litro, vezes meio litro, é igual a 0,01 mol por litro, que é o frasco que ele tem, vezes o volume que ele colocou. Então, ele quer saber o volume que ele colocou ali para obter aquela outra concentração. Então, a resposta, 5 vezes 10 a menos 3 litros, que é igual a 5 ml, alternativa A. Deixa eu ver se tem mais algum exercício. Tem, mais VUNESP. Um soro fisiológico é uma das soluções mais utilizadas na área de saúde. Consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, 0,9% em massa por volume, que equivale à concentração de 0,15 mol por litro. Dispondo de uma solução estoque de NaCl de meio mol por litro, o volume necessário dessa solução em ml para preparar 250 ml de soro fisiológico será igual a... Então, aqui o exercício, ele disse que esse 0,9% em massa por volume equivale à concentração de 0,15 mol por litro de NaCl. Então, ele tem uma solução em estoque de 0,5 mol por litro. E o volume necessário dessa solução aqui, em ml, para preparar 250 ml de soro, será igual a
Então, aqui, a concentração que ele quer é 0,15. Então, 0,15 mol por litro, ele quer 250 ml dela. Então, esse volume a gente vai relacionar com o 0,15 mol por litro. Então, 0,15 mol por litro vezes 0,250 litros é igual a meio mol por litro, que é o que a gente dispõe em estoque, né? A solução que a gente tem no estoque, vezes o volume, porque ele quer saber quanto ele deve diluir essa daqui para chegar nessa daqui. Então, a resposta é 0,075 litros ou 75 ml. A alternativa D. Vocês acertaram. Pode perguntar. Então, a minha dúvida é em relação a, como que eu posso dizer, a leitura do enunciado com a ligação da fórmula. Tipo assim, eu fiz aqui, deu invertido, né? Eu coloquei 0,15 vezes 250 igual a 0,5 vezes a ovelhinha. Uhum. Inverti. Porque assim, eu acabei colocando dessa forma porque antes da igualdade é o que a gente tem antes de obter o nosso resultado. Então, aqui, eu tinha anteriormente 0,5 mol por litro e eu precisava diluir esse 0,5 mol por litro para 250 ml a uma concentração de 0,15 mol por litro. Então, o que eu tinha antes 0,5 mol por litro e eu queria descobrir o volume dessa solução para eu obter posteriormente 0,15 mol por litro vezes 250 ml ou 0,250 litros. Entendi. Obrigado. Tá bom? Bom, galera, deu alternativa D, todos vocês acertaram. 75 ml. Deixa eu ver se tem mais algum exercício. Temos mais exercícios. Separei um monte de exercícios para vocês hoje. Tá? O FAQ. Qual a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura de 60 ml de solução a 5 mol por litro com uma solução de 300 ml de solução a 2 mol por litro? Qual vai ser a molaridade dessa solução resultante? Vamos ver aqui como que a gente vai resolver isso. Lembra que quando eu estava explicando a mistura de duas soluções de um mesmo soluto, a gente primeiro analisava separadamente cada solução. Então, aqui, a gente vai ter primeira solução, ela tem, vou colocar aqui, número 1, e essa, número 2. Vou colocar essa como a linha e essa duas linhas. Então, aqui, temos que uma solução de 5 mol por litro, aqui, 5 mol por litro, ela está em 60 ml de solução. Então, o volume é 0,060 litros. Transformei tudo para litros. E a solução número 2, a molaridade dela é 2 mol por litro em 300 ml de solução. Então, 2 mol por litro em 0,300 litros. Transformei, mais uma vez aqui, tudo para litro. E aí, o que o exercício quer é a molaridade dessa solução final. Então, ele quer essa molaridade aqui. Porém, qual é o volume final? É a somatória do volume linha mais o volume duas linhas. Então, a gente vai somar o 0,060 litros mais 0,300 litros. Então, aqui, nossa molaridade é 2,5. Alternativa C. A preparação de 500 ml de uma solução aquosa de NaOH de concentração 3 mol por litro a partir de uma solução de concentração 15 mol por litro da base, deve-se diluir o seguinte volume de solução concentrada.
Vamos lá, 5 minutinhos. Isso aqui vocês desconsiderem essa segunda parte. Eu coloquei a mais. Mais uma. Tava fazendo com ela. Eu. Tava tentando tirar de onde que. Não, eu errei aqui. Eu vou consertar nesses slides e eu vou postar de novo lá no Classroom. Provavelmente eu copiei do slide passado para alterar nesse, mas acabei esquecendo de tirar. Mas aqui, na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de NaOH de concentração 3 mol por litro, a partir de uma solução concentrada de 15 mol por litro da base, deve-se diluir o seguinte volume da solução concentrada. Então, aqui, inicialmente, temos uma solução concentrada de 15 mol por litro. Precisamos diluir em um volume para obter uma solução de 3 mol por litro em meio litro de água, né? 500 ml. Realizando os cálculos, a gente tem 0,1 litro, que é igual a 100 ml, que é igual à nossa alternativa B. Eu peço perdão, aqui eu errei mesmo, desconsiderem essa parte. Mas é isso, pessoal. A gente vai colocar 100 ml nessa solução de 15 mol por litro e vai obter uma solução de 3 mol por litro em meio litro de solução. Nosso volume final é 100 ml. Agora terminamos toda essa bateria de exercícios. Espero que vocês tenham curtido. Eu empolguei e acabei pegando a lista quando eu passei essa aula para vocês e a gente resolveu todos os exercícios dessa lista, inclusive os exercícios que eu dei de exemplo. Então, a gente fez bastante exercício. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Semana que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário, no mesmo lugar. Caso vocês tenham alguma dúvida durante essa semana, pode mandar para mim. Eu provavelmente vou postar um exercício lá para vocês me entregarem. E acredito que é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido a aula. Um feliz 2021 para todo mundo de novo, né? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, que essa vacina saia logo. E se alguém for ter algum vestibular por esses dias aqui, antes da quinta que vem, uma boa prova para vocês, né? Não sei quais vocês estão prestando, mas desejo uma ótima prova. E estou aqui disponível para conversar com vocês, caso vocês precisem. É isso, gente. Um beijo, um bom restinho de semana para vocês e até semana que vem.